Olá, mulheres! Hoje o vídeo tá um pouco diferente porque eu venho te contar um pouco de como eu consegui passar a enxergar as coisas positivas em mim. E eu quero compartilhar essa história com você porque eu quero que todas as mulheres, aquelas que estão aqui me assistindo ou não, aquelas que me acompanham ou não, mas eu quero que as mulheres elas possam se fortalecer, sabe? Eu vejo que existe um peso emocional muito grande sobre nós. Parece que a gente tem que agradar o tempo todo, parece que a gente tem que fazer a vontade dos outros o tempo todo. E eu era assim, sabe? Então, aqui nos meus vídeos, aqui no meu canal, eu conto muito pra vocês sobre isso. A gente fala bastante sobre ser autêntica, sobre ter amor próprio, autoconfiança, autoestima, sabe? Mas antes disso tudo, antes de eu chegar aqui e ter esse desejo de levar isso para as pessoas, eu mesma precisei sair do lugar emocional onde eu estava, passar pelo processo de transformação e autoconhecimento para poder chegar aqui hoje e também conversar com vocês. Então, por isso que muitas das mensagens que eu recebo, principalmente lá no direct do Instagram ou vocês que me mandam aqui pelo WhatsApp, eu sempre entendo o que vocês querem dizer, porque eu já estive nesse lugar. Eu sei o quanto é pesado, sabe? E eu não conseguia me sentir bem comigo mesma. Parecia que eu vivia ansiosa. Parecia que estava sempre faltando alguma coisa, sabe? Porque quando você não consegue compreender, realmente sentir, internalizar que você é suficiente, que você já é boa o suficiente, que você não precisa ser a melhor do mundo, mas que você, do jeito que você já é boa o suficiente, isso tira um peso muito grande, né? Tem na psicanálise um estudioso que eu gosto muito, que é o Winnicott, e ele fala justamente sobre isso, ser suficientemente boa. Será que você consegue sentir que você é suficientemente boa? Você não precisa estar toda hora competindo, você não precisa estar toda hora ansiosa, tendo que suprir as necessidades dos outros. As únicas necessidades emocionais que você precisa preencher são as tuas, não é as dos outros, entende? Então, quando você passa a se colocar em primeiro lugar, você consegue crescer e amadurecer. Então, eu já estive muito nesse lugar, sabe, gente? Era muito desgastante, porque parece que a gente vive para os outros, mas não literalmente para os outros. É uma coisa que tem dentro da sua cabeça, é um ideal que os outros têm sobre você, parece que você pega aquilo como verdade, e aí você passa a viver uma vida que não é uma vida que talvez você queira, é uma vida que o outro quer para você, ou uma vida que o outro acha melhor que você tenha, sabe? Ou, enfim, esses padrões muito rígidos, tudo isso que tem na nossa mente, sabe? Então, eu saí muito desse lugar, não foi fácil. E até hoje, gente, eu já quero aproveitar aqui para desconstruir uma coisa, tá? Não existe uma linha de chegada. Então, eu gosto de ser muito clara, muito ética, muito transparente com todo mundo aqui, porque às vezes a gente escuta falar que, nossa, você vai passar por esse processo, você vai se transformar, sua vida vai mudar da água para o vinho e você vai ser feliz para sempre, né? Não existe isso, não existe esse ponto final, não existe essa linha de chegada. A gente está sempre em constante evolução. Então, hoje, comparado a quem eu era no passado, eu já cheguei num ponto onde eu consigo enxergar o meu valor, onde eu consigo me sentir bem comigo mesma, mas isso não significa que eu cheguei no ponto final e que eu sou melhor que alguém. Eu sempre digo aqui para vocês, nós estamos juntas. Eu só sei um pouquinho mais sobre terapia, sobre autoconhecimento, mas o que eu sei eu tô te passando aqui também de coração aberto para que você possa crescer também, fluir, sabe? Se sentir bem, se sentir leve contigo mesma, sair desse caos emocional, pensar, refletir aqui junto, sabe? Para mim não existe isso. Eu já tô num patamar. Não, não tem, não existe esse patamar. Existe a gente no final do dia saber se amar, se respeitar e se priorizar.
Esse é o processo. E no meio disso tudo, mesmo quando a gente já aprendeu a ter um pouco mais de amor próprio, né, de autonomia, de liberdade interna, quando a gente já saiu dessas prisões emocionais, ainda assim a gente vai ter as nossas dificuldades, vão aparecer outros desafios, você vai pensar diferente, você vai agir diferente, mas essas coisas continuam acontecendo na sua vida. Então, eu não quero te dizer assim, nossa, cheguei nesse ponto final, cheguei nessa linha e tudo mudou e tá tudo maravilhoso e fantasiar aqui pra você. Por que não? Eu vou muito pelo caminho contrário do que falam, porque já contei a história pra vocês, eu já caí numas histórias aqui, sabe? E na vida real, na vida prática não é assim. E eu sei que eu tenho um pouco dessa função aqui de desconstruir um pouco essas fantasias, sabe? Essas fantasias de, nossa, vai ser felizes para sempre, se você fizer a terapia comigo, você, sabe? Essas promessas, essas fantasias, não é assim. Nessa trajetória profissional que eu tô tendo, na minha especialização com a psicanálise, eu percebo muito isso. Gente, a vida, ela não é fácil. A gente vai ter problemas na vida, isso é uma verdade. Isso é até bíblico, né? No mundo vocês terão problemas, ponto. Né? Isso vai sempre acontecer. A questão é a gente se fortalecer interiormente para poder lidar com essas coisas de uma forma muito melhor. Só que essa mudança interior, ela precisa vir do acolhimento, ela precisa vir do amor. Então, isso foi uma das formas como eu consegui passar a enxergar o meu valor e também começar a me sentir bem comigo mesma. Foi através desse acolhimento emocional, foi através, sabe, de eu me fortalecer interiormente, no meu autoconhecimento, um autoconhecimento de uma maneira leve, tá? Porque quando eu comecei, talvez esse seja o seu caso, não sei, né? Se você chegou aqui nesse vídeo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, talvez você pesquise sobre esses assuntos aqui no YouTube. E talvez você se depare com pessoas que eu me deparava no passado, né? Pessoas falando que você tá cheia de problema, que você tem um monte de crença que você precisa resolver, um monte de trauma, um monte de coisa. Então, o meu começo na jornada do autoconhecimento foi muito sofrido, porque o tempo todo eu precisava descobrir qual era a crença, qual era o trauma, qual era o bloqueio, qual era a resistência, o que tinha de errado comigo, sabe? E aí eu, sem perceber, eu enxergava o autoconhecimento como um caminho que fosse me mostrar os meus defeitos. Porque as pessoas falam, né? Ah, pra você ter o que você quer, você precisa tirar esse defeito da sua vida, você precisa tirar essa crença. E eu vou muito num caminho contrário e te mostrar também que existe um autoconhecimento que ele é leve, que ele é amoroso, que você já é suficiente. Então, se você tá nessa dinâmica de querer se conhecer para você ficar se chicoteando, que nem eu fazia, o tempo todo, ai, mas tem mais uma crença, tem mais uma crença, tem mais um bloqueio, tem mais uma resistência, você fica paralisada. E é paradoxo isso, porque você fica paralisada e ao mesmo tempo você fica num movimento frenético de procurar terapeuta em terapeuta, coach em coach, mentor em mentor. Você fica nesse movimento frenético entre livros e cursos e mentorias e eu já atendi, eu falo isso, gente, porque eu já passei por isso e eu já atendi muitas pessoas assim. Ano passado mesmo foi a maioria da minha agenda de pacientes eram pessoas que não aguentavam mais essas promessas, né? E toda hora você tem uma crença tal, você tem um bloqueio tal, e você tem que tirar isso e tem que não sei o quê. E isso vai causando uma angústia maior ainda, porque você acaba sentindo assim, poxa, então quer dizer que eu não sou suficiente do jeito que eu sou hoje? Será que eu não mereço amor do jeito que eu sou hoje? Será que eu não mereço? Aí, né, trazem esse conceito do merecimento. Aí as pessoas ficam achando que elas não merecem, né? Aí você fica assim, meu Deus, será que então pra eu ter a minha vida profissional fluida, eu tenho que tirar tudo quanto é crença, tudo quanto é trauma da minha mente? Aí você fica lá forçando a sua mente a imaginar um monte de coisa.
Gente, além agora que eu tô me especializando em psicanálise clínica e é uma área que eu amo, já tem um tempo que eu estudo psicoterapia, mas eu também tenho conhecimento, eu não tô aqui falando da boca para fora, eu também tenho conhecimento. Eu tenho, por exemplo, uma formação internacional em PNL, então eu entendo quando as pessoas falam, você tem que imaginar e não sei o quê. Eu entendo, a nossa mente é muito poderosa, né? Mas eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nesses conceitos. Aí você fica lá, né, imaginando um monte de coisa fantasiosa, né? Vou ganhar R$ 1 milhão. Eu atendi uma vez uma paciente, faz um tempo isso, foi em 2022, 2022 ou 23, por aí. Ela estava angustiada porque ela chegou a encontrar assuntos sobre lei da atração e ela estava muito angustiada porque ela queria R$ 10 milhões até final do ano. Então, é um pouco perigoso quando você começa a fantasiar coisas que fogem um pouco da realidade, sabe? A gente precisa trazer para a realidade, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, eu tô te contando aqui da minha trajetória porque eu passei por isso, tá? Me deparei com esses conceitos, eu me deparei com, enfim, gente, com vários conceitos aqui. E eu ficava mais angustiada ainda. Aí, às vezes, as pessoas também, elas querem se forçar a falar afirmações positivas todos os dias. Tudo bem, para alguns pode funcionar, para mim nunca funcionou. A única forma que funcionou afirmações positivas foi através do EFT, que é uma técnica, e ainda assim funcionava, mas eu ia aplicando o EFT somente com as frases eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundo e completamente. Aí eu começava a internalizar, tá bom, eu me amo, eu me aceito. Agora, às vezes você pega uma lista de afirmações, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e você lá no fundo sabe que você não é. E aí isso, às vezes, além de te, tipo assim, ao invés de te gerar uma sensação muito positiva, te gera mais angústia ainda, porque você tá ali repetindo uma coisa que pra você aquilo não tá fazendo sentido, sabe? E às vezes a gente vai cega nesses métodos, nessas técnicas, e a gente se perde e a gente fica mais angustiada ainda. Então, na minha trajetória do autoconhecimento, eu passei por tudo isso. Eu fazia exercício disso, daquilo, técnica, curso, método, gente, sabe? Porque eu sempre precisava desbloquear mais uma crença, e mais uma crença, e mais um bloqueio, descobrir mais alguma coisa. E esse autoconhecimento, esse tipo de autoconhecimento, ele te deixa para baixo, porque você sente assim, caramba, eu não posso ser eu não sou suficiente, eu preciso limpar todas as minhas crenças para daí ter uma vida profissional andando. Será mesmo? Será que isso é verdade? Porque se todo mundo dependesse de limpar todas as crenças para ter uma vida profissional andando, ninguém teria vida profissional. Ninguém. É humanamente impossível limpar todas as crenças. Só se você for Jesus, um mestre, né? Mas não é o caso. Isso não é uma condição. Tá certo que muitas vezes, e é o que eu falo aqui pra vocês, o nosso inconsciente ele fica repetindo, né? Através do determinismo psíquico, fica ali repetindo as coisas para tentar elaborar essa psique, tentar elaborar esse trauma. Por isso que na terapia a gente elabora as coisas, né? Para elaborar o trauma para justamente aquilo não se repetir mais. Mas não é assim, como se fosse um chicote, como se você tivesse um defeito, como se tivesse errado, como se você não pudesse ser você e você já não é a impressão que dava pra mim, eu não sei vocês, mas a impressão que dava pra mim era que eu era cheia de defeitos e que enquanto eu não limpasse tudo, eu não ia conseguir nada na minha vida. Então, às vezes, você também pode estar passando por isso, sabe? Como eu falei, ano passado, ali, 2024 teve também, mas 2023, 2022, eu atendia muitas mulheres angustiadas. Nossa, eu preciso limpar, eu preciso resolver isso aqui, eu preciso. E aí você fica sempre vazia de si mesma. Aí, nessa dinâmica toda,
eu e também essas mulheres que eu atendi, eu percebi que não tinha espaço pra gente ver o positivo de nós. Então, o autoconhecimento, ele também serve para você ver as suas partes positivas, sabe? Isso precisa ser dito. O autoconhecimento não é para você ficar olhando para os teus problemas só, para os teus traumas, para os teus bloqueios, ou ficar achando que, nossa, tá tudo errado na minha vida. Autoconhecimento não é para isso. Se você tá usando dessa forma, não tá sendo saudável. É como eu fazia, não era saudável, sabe? Mas eu não tinha entendido ainda sobre o acolhimento emocional, sobre realmente construir uma autoestima, um amor próprio, uma autoconfiança, sabe? Me tornar uma pessoa autônoma, me tornar uma pessoa que, uma mulher que eu falo assim, olha, hoje eu sei o meu valor, hoje eu enxergo o meu valor. Mas para eu poder enxergar o meu valor e enxergar as coisas positivas, eu tive que parar de querer enxergar tanto problema em mim e entender, internalizar que eu já sou boa o suficiente, que tá tudo bem. E aí eu ficava indo de lugar para lugar, de opinião para opinião, de terapeuta em terapeuta, de livro em livro, de curso em curso, eu ficava assim e eu não fincava raízes em nada. Então eu sabia muita coisa, eu já tinha feito muita coisa, mas eu não fincava raízes, sabe? Quando você tá madura, quando você, assim, você tem raízes em ti, você vai fortalecendo, sabe? Como se fosse uma árvore, você vai fortalecendo. Não sei se essa metáfora tá fazendo sentido, mas uma árvore, quando ela é forte, é porque ela tem raízes. Eu não tinha raízes, eu ia de galho em galho. Como que eu ia ter raízes profundas em mim mesma? Como que eu ia, sabe, me sustentar, ver coisas positivas em mim, ter um relacionamento amoroso comigo mesma? Como que eu ia conseguir fazer isso se eu ficava o tempo todo só vendo problema em mim? Aí quando você tá nessa dinâmica, geralmente você se relaciona com outras pessoas que vão fazer o mesmo movimento com você. O mesmo movimento que você faz com você, de se julgar, de ficar procurando defeito e tudo mais, você vai encontrar parceiros, parceiras, amizades que vão fazer isso também com você. Entende? Então, essa dinâmica, ela não é nada saudável. E eu demorei muito para aprender isso, sabe? Eu não tô aqui para criticar ninguém. Enfim, as pessoas fazem o trabalho delas, falam, gravam da forma como elas querem, né? Mas eu tô contando pra vocês que eu, naquele momento da minha vida, eu internalizei dessa forma. Eu entendi o autoconhecimento dessa forma. Eu entendi que eu tinha que estar o tempo todo procurando a crença, o problema, o bloqueio, enfim. E aquilo não me dava paz. Eu ficava mais angustiada ainda e no meio desse caos todo, como é que eu ia me enxergar de uma forma positiva? Como é que eu ia me sentir bem comigo mesma se eu só conseguia ver defeitos em mim? E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você está ou não no caminho do autoconhecimento, mas de uma forma ou de outra, você só fica vendo esses defeitos porque não compreende que você já é suficiente. Sabe? Ai, que vontade de respirar fundo e de entender, poxa, eu já sou suficiente do jeito que eu sou hoje. Eu já sou merecedora de amor, de prosperidade, de abundância do jeito que eu sou hoje. Tudo bem, pode ter algumas questões inconscientes, a gente não tá falando aqui que não tenha. Mas o que eu quero te trazer é que você é maior que tudo isso, sabe? Eu consegui me enxergar, né? Como eu coloquei aqui no título para vocês, eu consegui passar a me enxergar, enxergar o meu valor e me sentir bem comigo mesma quando eu entendi que eu sou maior que tudo isso. Então, é óbvio que eu ainda tenho traumas, eu ainda tenho gatilhos emocionais. Somos seres humanos, isso nunca vai embora. Ó, eu ainda tenho bloqueios, resistência, autossabotagem, todo mundo tem isso. Mas quando você fortalece esse relacionamento contigo mesma, tipo essa árvore com raízes, quando você tá ali por você, você se permite enxergar as coisas positivas em ti, você compreende que você é maior que o teu bloqueio, você é maior que o teu problema. Sabe? Que você também pode, que você já pode hoje, que você não é um carro com defeito que tem que ir no mecânico o tempo todo. Eu sempre uso essa metáfora do carro nos vídeos aqui com vocês, mas é porque eu me sentia assim.
Eu achava que eu era o carro com defeito que tinha que estar indo no mecânico o tempo todo. O que que é esse mecânico? É mais um curso, é mais um terapeuta, é mais um livro, é mais um método, é mais um isso. E aí você fica vazia de si. Porque se você tá toda hora procurando lá no outro, você fica vazia de si. Você tem que vir pra cá, ó. E eu tive muita sorte na minha trajetória, tá, gente? Eu tive muitas terapeutas ótimas que me ajudaram muito a desenvolver tudo isso, porque sozinha é difícil, sabe? Mas a terapia, que é aquele processo onde você vai olhar pra você, onde o terapeuta vai olhar pra você, pra sua história, para as suas questões, pro seu inconsciente. Ali você vai começando a elaborar. Ali você vai começando a se entender e a nomear as emoções que te deixam angustiada, que estavam lá reprimidas, sabe? Você vai se sentindo melhor contigo mesma, porque cada um tem a sua subjetividade. Então você tem certos motivos do porquê você não consegue enxergar valor em si mesma. Outra mulher vai ter outros motivos e outra. Cada mulher vai ter outros motivos porque não consegue se enxergar com valor, porque não conseguem se sentir bem consigo mesmas. Então, o importante é você se conhecer. Eu bato nessa tecla do autoconhecimento porque a gente tem a nossa subjetividade. Não é assim, 1 mais 1 igual a 2. O nosso inconsciente é 1 mais 1 igual a 5 elevado na potência não sei do que, da raiz quadrada, com... é tudo junto, é uma loucura. Não tem um resultado lógico, não é assim, né? Então, cada uma vai ter as suas questões, cada uma vai ter os seus motivos, os seus porquês, mas o mais importante é a gente chegar nessa construção desse relacionamento com a gente mesma, porque aí a gente se fortalece, sabe? Então, o meu intuito também é fortalecer esse interior, para que você expanda, para que você viva com leveza, porque no fim do dia, aquilo que eu sempre digo, no fim do dia, o que importa é se você tá conseguindo se amar e se você tá conseguindo viver uma vida leve, sabe? É isso que importa no fim do dia. Tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? No final das contas, você precisa se sentir bem. Se você me falar assim, ai, Ana, eu tô comprando todos os cursos, eu tô fazendo todos os métodos, eu tô lendo todos os livros e eu me sinto super bem. Ótimo. É sobre isso. O importante é você se sentir bem. Não é o caminho que você tá seguindo. Eu tô te contando do meu caminho. Foi muito difícil porque, como eu falei, eu tive mentores, eu tive algumas pessoas na minha trajetória sempre falando que tinha alguma coisa errada e aí sempre precisa de mais e mais e mais e mais. E aí eu acho que isso não é legal. Eu me perdia, eu não conseguia ver valor em mim porque tava o tempo todo vendo defeitos. Tá? E eu desejo que você também faça esse movimento contrário. Saia um pouco disso. Se você tá se identificando, saia um pouco disso, sabe? Porque esse movimento contrário, ele é necessário. Foi justamente esse movimento contrário de dizer, peraí, eu não aceito mais isso. Eu tô cansada. Gente, eu passei anos. Chegou uma hora que eu cansei. Eu falei, eu tô cansada de só ver problemas em mim. Autoconhecimento não é chicote, não é pra isso. Tem alguma coisa que não tá certa aqui. Eu preciso deixar isso. Deixa, não importa o que essas pessoas estão falando, não importa, sabe, a opinião, não importa. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar pra mim. Então, quando eu fiz esse movimento, eu já tava exausta. Eu já entrava ano, saía ano e eu tava ali ainda, ansiosa, estressada, angustiada. E quanto mais problema eu via e tudo bem, elaborava, resolvia, mas as coisas não mudavam. Então, quer dizer, o caminho não é você ficar procurando problema em você. O caminho é você se fortalecer. Existe uma diferença muito grande entre um caminho de autoconhecimento que vai ficar te mostrando bloqueio, coisas negativas e tudo mais, e um caminho onde você vai se fortalecer e no meio desse caminho de fortalecimento, você acha ali uma pontinha que tá incomodando, aí você tira essa pontinha, mas segue no caminho de se fortalecer. Eu acho que é isso. As pessoas estão precisando se fortalecer interiormente. E agora, já que eu tô falando de mim, gente, eu nem tava na pauta, me veio isso aqui agora
eu vou compartilhar com vocês, porque para algumas pessoas eu sei que vai fazer sentido, tá? Eu mencionei num vídeo há um tempo atrás sobre a minha fé, né? A minha fé ter sido uma grande conquista na minha vida. Nossa, essa é uma outra história longa, mas enfim. Hoje eu me considero uma mulher de muita fé mesmo. E eu tive as minhas resistências para vir pro YouTube e tal, né? Mas vejo que aqui é o meu lugar, eu gosto muito de papear com vocês. Mas eu tive as minhas resistências e eu sentia, durante uma oração, eu senti Deus falar comigo: Ana, a tua história de vida pode mudar muitas histórias de vida por aí. Sabe, tem muitas mulheres que estão vivendo em prisões emocionais. Tem muitas mulheres, tem muitas pessoas, tem homens também. Mas como o meu público, a minha clínica, os meus atendimentos é mais voltado para o feminino, eu falo mulheres, né? Mas parecia assim, nitidamente durante uma oração eu escutei. As pessoas estão sentindo falta de ser quem elas são. Elas estão constantemente olhando na internet o outro, o que o outro tá falando, a verdade do outro, e isso tá desconectando elas delas mesmas. Vá pro YouTube e faça esse caminho contrário. Me deu medo no começo, óbvio, normal, sou ser humano. Mas aí depois Deus ali continuou me ajudando e aí depois eu fui, sabe? Mas é isso, gente. Eu sempre digo, principalmente no vídeo de autenticidade. Eu vou deixar o vídeo. Gente, assistam, por favor. Se você chegou até aqui, você tá se identificando comigo, assista o vídeo de autenticidade que eu fiz. Foi o primeiro vídeo aqui do canal sobre desenvolvimento pessoal, né? Porque eu deixei o primeiro sendo um de momento devocional que eu fiz uma vez. Eu deixei lá porque pra mim é muito simbólico deixar aquele como o primeiro vídeo, mas o vídeo de autenticidade ele vem logo em seguida, eu vou deixar ele aqui no link pra vocês, tá? Mas lá naquele vídeo e em vários outros eu sempre falo, gente, cuidado pra não sair pegando a verdade dos outros, porque eu era uma pessoa que fazia isso. Eu pegava muito a verdade dos outros, o ideal dos outros e trazia isso pra minha vida e ficava pesado, sabe? Então toma cuidado com esses ideais dos outros, com a fala dos outros, não dê tanto poder assim para a fala dos outros. E eu até falo aqui sobre os meus próprios vídeos, sabe? Aquilo que eu estiver falando que talvez não ressoe com você, que não faz sentido, descarta, por favor, descarta. Leva pro teu coração aquilo que faz sentido. Pensa, sabe, antes de ouvir uma pessoa, antes de pegar aquilo que a pessoa tá falando como verdade, sabe? Pense sobre, reflita, veja se aquilo faz sentido pra tua vida. Se fizer, traz aquilo que faz sentido pro teu coração e depois descarta o restante. Tem muitas coisas aqui que eu tô falando da minha história que talvez não ressoem com você, mas outras partes do que eu tô falando ressoem. Então, essas que fazem sentido, você pega pra você, mas você reflete antes, sabe? Pensa sobre, porque a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que proteger esse espaço que é nosso. Então, quando eu fiz essa oração e eu ouvi isso claramente, olha, as pessoas estão sentindo falta de ser elas mesmas. Caramba, ali eu senti a força desse trabalho, desse projeto aqui no YouTube que eu quero levar para vocês, porque tudo que eu passei não foi em vão. E hoje eu tô aqui contando para vocês de uma forma muito tranquila, mas foi muito pesado, foi muito difícil. Gente, eu fiquei anos, eu só via coisa ruim em mim. Eu só via coisa ruim, eu tava num ciclo de achar que o autoconhecimento era só achar bloqueio, crença, problema sabe? E eu quero te dizer nesse vídeo, você não precisa de mais nada. Você já é boa o suficiente, você já é boa como você é hoje. O que vier, o que você for elaborando, o que você for se lapidando, é lucro. É lucro. Quem você é hoje já tá, gente, já tá ok, sabe? É muito pesado a gente querer ser quem a gente ainda não é, ou quem a gente não quer ser. Ou também é muito pesado a gente ser uma coisa que não é pra ser, ou que outra pessoa quer que a gente seja. Enfim, é muito pesado não ser nós mesmas. E eu sei, assim como eu naquele momento,
Gente, de verdade, eu queria ter achado um canal como o meu, assim, sabe, pessoas, assim, verdadeiras, transparentes, abrindo o coração, falando, olha, toma cuidado, alerta aqui, vamos pensar sobre isso, reflita com leveza, sabe? Eu tive, graças a Deus, terapeutas, assim, que me ajudaram no processo, né? Mesmo eu já sendo terapeuta, eu tive terapeutas que me ajudaram no processo, porque é muito pesado a gente estar nesse lugar, né? Então, gente, pra gente poder finalizar esse vídeo, esse bate-papo que tá muito bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho você. Eu quero finalizar te dizendo que você não precisa de mais nada. Você já é suficiente como você é hoje. Você já pode, seja lá o que você queira, se é ganhar mais na sua profissão, se é mudar de carreira, se é ter um relacionamento, enfim, seja lá o que você queira alcançar na sua vida, você já pode hoje fazer isso. Você já tem recursos hoje para fazer isso. Olha só a amorosidade dessas palavras. Será que você... Eu vou te passar um exercício aqui, vamos dizer assim. Faça isso com você mesma. Isso vai ser a tua base. Essa construção, esse relacionamento, você se olhar e falar, você já pode fazer hoje, você já tem condições e recursos para seguir em frente, para fazer aquilo que você quer, para alcançar o que você quer, seja um relacionamento, ou seja a paz dentro de um relacionamento que já existe, sabe? Seja crescer profissionalmente, enfim, seja o que for, você já é capaz. Sabe? Você não precisa sair desbloqueando crenças e sei lá mais o que para alcançar alguma coisa. Você já é boa o suficiente. Um pouquinho, vez ou outra na terapia, você vai se lapidando cada vez mais para ir tendo mais leveza e tudo, mas assim, ó, você já é boa o suficiente. Grava isso, por favor, se você puder sair desse vídeo sentindo isso, sabendo isso, poxa, eu já posso. Eu já tenho permissão, sabe? Eu sou amada. Ainda mais se você é uma mulher de fé. Poxa, você já é amada por quem você é hoje, sabe? Você não precisa fazer nada. Você já recebeu esse amor, você já recebeu as coisas boas da vida, você já recebeu saúde, recursos, sabe? Inteligência, sabedoria. Se você acha que te falta sabedoria, peça sabedoria, busque a sabedoria, mas isso não lhe será negado. Sabedoria tá aí, mas é se tratar com amor, e aquilo que eu digo no fim do dia, o que importa é se você conseguiu se amar, se acolher e estar vivendo uma vida leve. No final do dia é isso. Esse é o objetivo da terapia, pelo menos da forma como eu trabalho, o objetivo é esse. Como que eu posso ajudar a minha paciente a ter uma vida mais leve? Como que eu posso ajudar ela a se conhecer um pouquinho melhor? Como que a gente pode construir esse relacionamento forte, cada vez mais fortalecendo essas raízes? É nessa linha que a gente tem que seguir, não na linha de ficar achando defeito, na linha de construir coisas sólidas, recursos internos, positividade, amor. Não é a positividade tóxica, isso não. Eu sempre digo pra vocês, acolha suas emoções. Ai, Ana, tô sentindo medo, tô com vontade de chorar, tô angustiada, quero comer, quero dormir. Acolha, acolha com amor. Não se julgue por estar sentindo essas emoções, entende? Se acolha com amor. E aí isso vai diluindo, vai passando e você vai, então, seguindo com leveza na sua vida, criando, estabelecendo um relacionamento mais fortalecido contigo mesma, tá bom? Então que você saia desse vídeo sabendo que você não precisa de mais nada, você já é suficiente. Tudo que você fizer é lucro, é pra você ter lucro emocional, tá? Também financeiro, por que não, né? Mas tudo que você fizer, pensa assim, eu vou fazer para lucro, para ter lucro na minha vida emocional, para, sabe, se você for procurar uma terapia, alguma coisa assim, faça para você se enaltecer cada vez mais. Para você, vamos usar um termo popular, né? Para você brilhar cada vez mais, tá? Esse é o teu lucro. Ah, eu vou fazer porque eu quero ter mais leveza, ter um relacionamento comigo e não simplesmente, eu quero fazer isso aqui porque eu preciso achar o meu bloqueio, o meu trauma, o meu defeito. Não vai por esse caminho. Faz esse movimento contrário, assim como eu fiz, sabe? E aí você vai começar
a enxergar o teu valor, aí você vai começar a se sentir bem com você mesma, tá bom? Gente, eu fiz esse vídeo do meu coração, sem roteiro, não sei se ficou confuso, não sei se deu pra entender, mas que eu tenha conseguido te passar aqui um pouquinho da minha trajetória e que eu possa ter conseguido levar pelo menos uma reflexãozinha pra você já sair daqui um pouco mais aliviada, sabe? Conseguir se sentir mais leve, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo.